Existe um momento exato em que você percebe que perdeu tudo. Não é quando o dinheiro some, é quando você descobre que o dinheiro tá lá, mas você não consegue tocar nele. E ninguém consegue explicar por quê. Porque o sistema simplesmente decidiu que você não merecia mais. Começou com uma mulher, mãe de 3 filhos, trabalhava como enfermeira. O salário dela caiu normalmente na segunda-feira, mas quando tentou sacar para pagar o aluguel, o banco recusou. Acesso bloqueado por segurança, dizia a mensagem. Ela ligou, esperou na fila, falou com atendentes. Ninguém conseguia desbloquear. Ninguém sabia o motivo. O algoritmo havia decidido que ela era um risco. E pronto. A vida dela parou. Mas ela não era a única. Depois dela vieram mais. Depois centenas. Depois, milhares. Pessoas com histórico limpo. Sem dívidas. Sem problemas. Mas o algoritmo tinha marcado elas como suspeitas. E uma vez marcado, era impossível se desmarcar, porque o sistema não explicava as razões. Apenas bloqueava. E o pior, ninguém conseguia apelar. Uma mãe perdeu a guarda dos filhos porque não conseguiu pagar o aluguel. Um empresário viu seu negócio fechar porque não podia acessar o capital de giro. Um idoso ficou sem medicação porque sua pensão estava congelada. Um estudante foi expulso da universidade porque não conseguiu pagar a mensalidade. Todos tinham dinheiro, todos tinham razão para viver, mas o algoritmo tinha decidido que não. E quando você questiona uma máquina, a máquina não responde, ela apenas continua bloqueando. Quando alguns conseguiram acessar seus processos, descobriram algo aterrorizante. O algoritmo não tinha um critério claro, ou tinha, mas ninguém conseguia entender. Alguns foram bloqueados por padrão de gasto suspeito, outros por localização geográfica, outros por frequência de transações. Mas a maioria não recebia explicação nenhuma. Apenas um código de erro. Risco detectado, acesso restrito. E ninguém, nem os próprios bancos, conseguia explicar o que era esse risco. O que ninguém percebeu no começo era que os bloqueios não eram aleatórios. Havia um padrão. Pessoas de certa renda, pessoas de certa região, pessoas com certo perfil eram bloqueadas com muito mais frequência. O algoritmo estava selecionando não por crime, não por dívida, mas por critérios que só ele entendia. E quando investigadores começaram a questionar isso, descobriram que o algoritmo estava fazendo exatamente o que foi programado para fazer, proteger o sistema. Mesmo que para isso precisasse sacrificar pessoas. O pior de tudo não era perder o dinheiro, era perder o direito de questionar por quê. Porque quando você tenta apelar, quem julga é o próprio sistema que bloqueou você. Não há humano, não há julgamento, não há justiça. Apenas uma máquina que olha para você e decide que você não merece mais. E a coisa mais assustadora, você sabe que tem dinheiro, você sabe que não fez nada errado. Mas o sistema não se importa, porque para o algoritmo você não é uma pessoa. Você é apenas um risco a ser eliminado. Este foi apenas o começo, porque se o algoritmo consegue bloquear vidas, ele também consegue apagar dinheiro, bilhões, trilhões, tudo. No próximo episódio você vai ver como um erro de código apagou bilhões de dólares da existência. E ninguém conseguiu recuperar.